Vinha FM pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Começando pela Vinha FM em todos os canais de comunicação da nossa Rádio Vinha, Fala Doutor. Vinha FM que está sempre com um tema inovador e os nossos doutores não brincam, né? Fala Doutor é o nosso melhor espaço de saúde, em breve o maior do Brasil. Falo aqui com o doutor Hélio Arão e também doutor Francisco Rebouças. Doutor Hélio, uma boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e o tema de hoje vai ser importante, mas vai ser divertido, porque são dúvidas que as pessoas trazem das suas casas, das suas vidas cotidianas, e elas trazem isso como dúvidas e algumas chegam a ser cômicas, mas hoje nós estamos aqui para tirar toda dúvida. Isso aí é que é bom, que o Fala Doutor você pode perguntar direto pro doutor Francisco Rebouças. Uma boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvinte. É um prazer estar aqui agora na internet também, né? Eu acho que vai ficar melhor ainda, né? Já estava em casa, agora a gente vai ter mais liberdade ainda para conversar. E hoje é uma coisa muito interessante, que a gente vai misturar o que é científico com o que é cultural, né? Aquilo que a sua avó sempre fez, aquilo que é cultural da nossa região aqui do estado de Goiás, e aquilo que realmente tem base científica. Afinal de contas, é tudo mito, o que é mito, o que é verdade. Essas perguntas principais que nós separamos aqui e que nós recebemos são as que nós ouvimos diariamente no consultório, né? E são muito importantes. E tudo que nós vamos falar aqui tem embasamento científico. Nós não vamos falar aqui algo que não seja científico. Tudo tem embasamento. Então, nós não estamos aqui simplesmente para trazer uma informação qualquer. Nós estamos aqui para trazer uma informação de qualidade, de uma forma que você entenda. De uma maneira simplificada. E quando nós idealizamos a participação aqui, fomos convidados, esse foi o propósito, é trazer conteúdo de qualidade, mas de uma forma descomplicada. O que adianta um ultra especialista numa linguagem que o ouvinte não vai entender? Sai com mais dúvida, né? Exatamente. Mas vamos começar? Francisco, é verdade que quando você vai operar a vesícula, você só tira as pedras? Não. Essa é uma dúvida que, por incrível que pareça, a gente sempre recebe. E eu acho que o problema veio da urologia. É mesmo, o culpado tá aqui então. Tá aqui, porque assim, a vesícula é um órgão não vital. Então sempre que vai tratar uma pedra na vesícula, você remove a vesícula inteira. E frequentemente uma dúvida que as pessoas chegam assim, vai ser a laser? Na verdade, cirurgia por vídeo não é a laser. Não é a laser, é outra dúvida. E você tira a vesícula inteira. E isso veio da urologia, porque a urologia, você não tira o rim. Você tira as pedras, porque o rim é um órgão vital. Você não precisa retirar o rim para tirar as pedras. E existem os tratamentos a laser, né? Então tem essa confusão. Ou seja, vesícula, você tem pedra na vesícula, sempre vai ser removida completamente. Independente dela ser cortada ou que eles popularizaram falando como a laser, porque não era laser, são os furinhos, é a videolaparoscopia. Na urologia, nós tiramos as pedras com laser. O laser, no caso, não precisa nem fazer furo, né? Não, o laser usa os orifícios naturais. A gente entra por dentro da uretra, vai lá dentro do rim e fragmenta a pedra. Quando a pessoa fala, olha, eu vou fazer um cálculo, tirar uma pedra com laser, aí ela, no rim, é com laser realmente. Na vesícula, não é laser, é uma cirurgia por videolaparoscopia. Assim como ele pode fazer um esôfago, pode fazer uma remoção de um próprio rim, uma cirurgia ginecológica, tudo por vídeo. Aí popularizou-se como laser. Por quê? Porque a cirurgia da vesícula, ela foi uma das primeiras cirurgias que surgiram por videolaparoscopia. Até porque o acesso é mais fácil, né? Perfeito, eu imagino até ouvir dizendo assim, rapaz, o doutor tirou as pedras, já aproveitou e arrancou a vesícula junto, né? É sempre assim. Quando se fala em cirurgia, muita gente tem medo, né? Quando vai operar, quais são os principais medos que eu ouço no consultório? Uma das primeiras perguntas que eu ouço, eu vou perguntar aqui pro Hélio. Anestesia, vai ser que tipo de anestesia? Vai fazer uma cirurgia por vídeo? Via de regra, anestesia geral. Me pergunta, doutor, a anestesia vai ser geral? Meu Deus, é perigosa? E aí, anestesia geral é perigosa ou não é? É mais perigosa do que a outra anestesia ou não é? Deve ter até quem pede, né? Fala, não, doutor, por favor, não faz a geral, não. Só a anestesia local já tá bom. Só a local tá bom. Só um cheirinho. E olha que coisa mais estranha. Quando o doutor vai fazer anestesia, a RAC, que é a anestesia na coluna, que eles chamam de local. É da cesariana. Ele vai enfiar uma agulha ali na coluna, né? Onde você colhe o líquido e injeta um anestésico. Dali pra frente, o anestésico vai instalar e ele vai ficar anestesiado. Então ele vai ter que ficar, monitoriza a pressão, põe remédio, sobe. Ele não tem bem o controle. Uma anestesia geral, ela é tão segura que o doutor tem o comando de tudo. Ele comanda detalhes, ele aumenta a ventilação, ele, olha, eu quero que diminua o volume do pulmão, aí ele diminui o volume, olha, eu quero que aumente a frequência respiratória, ele tem o domínio de tudo. Então a anestesia geral, ela é muito mais segura. Sabe por que as pessoas têm medo da anestesia geral? Por quê? Porque ela envolve um negocinho que chama intubação.
E hoje a intubação tá na moda como problema. Ai, se intubar, morre. Hoje em dia o pessoal tem medo da intubação. Por conta do Covid, ficou-se o problema, instalou-se, né? Intubou, morreu. Não é assim, a intubação ela existe há muitos anos e ela é o pilar da anestesia geral. A pessoa, ela dorme na anestesia geral, quando ela acorda com o problema resolvido. Para você, em números, assim, é difícil quantificar, mas assim, a mortalidade na anestesia geral é 1 para 100 mil ou a 200 mil casos, né? Isso considerando toda a complexidade das cirurgias eletivas, grandes, pequenas. Então é muito raro, Então, quando o paciente me pergunta, se tem algum paciente ouvindo, ele vai lembrar. Doutor, até é perigoso? Eu falo, perigo tem até de atravessar a rua. Talvez você já viu alguém que morreu atravessando a rua, mas é um perigo calculado, uma coisa muito pequena. E você não vai deixar de fazer um procedimento por causa do medo da anestesia. Com certeza. A anestesia avançou demais. Nós só estamos aqui, cirurgiões, por causa dos anestesistas. A gente briga com eles, mas eles são necessários. A cirurgia só avançou, Guilherme, por causa do avanço da anestesia. As primeiras cirurgias, as pessoas eram seguradas. Como que se faria grande cirurgia hoje se não tivesse bons anestesistas e boas anestesistas, não é verdade? Com certeza. Inclusive o anestesista que auxilia aí o tempo todo. Parece que é o último a deixar a mesa de cirurgia, né? É o último e tem que estar o tempo inteiro, monitorizando o paciente, olhando. É ele que comanda aquela parte mais clínica, né, durante o ato cirúrgico. Eu, inclusive, estou pensando aqui... O despertar é muito importante, né, da cirurgia. Esse retorno, né, gradativo, né? Isso. E até é importante dizer, porque as pessoas, elas pensam assim, nossa, mas qual tipo de cirurgia tem o maior risco e qual não tem? Vou dar um exemplo. É melhor você deixar de operar o coração só por causa do risco, mas se você não operar, você está correndo já o risco da doença, né, ou não é? É muito pior. Com certeza. Você deixar a doença progredir, é muito pior, porque aí vem o critério envelhecimento, piora o avanço da doença. Quanto mais a doença avança, pior fica o tratamento. Às vezes você tem lá, você falou coração, às vezes a pessoa tem uma pequena lesão que ela poderia resolver num cateterismo. E aí ela vai postergando, não tratou, aquela doença ela é progressiva, é uma doença degenerativa do coração. Pode ser que lá na frente ele tenha que fazer uma cirurgia aberta, colocar uma ponte safena. Olha, aí o risco é muito maior. Para o ouvinte entender, tudo na medicina a gente sempre vai pelo menor risco. Quando nós avaliamos, baseado na ciência e na experiência, que o risco de fazer é maior do que o risco de não fazer, nós não fazemos. Então a gente avalia o risco. Então é isso que vai indicar a cirurgia, é o risco-benefício, é o custo-benefício daquele procedimento. Na verdade, Guilherme, o que o Francisco está falando é porque assim, indicar a cirurgia, qualquer R1 que acabou de formar, ele sabe indicar. Mas a verdadeira sabedoria é você saber contraindicar. Falar, olha, esse doente não tem condição de ser operado nesse momento, porque ele tem um alto risco. Isso é o tempo e a experiência que vai garantir isso. Tem um grande cirurgião que fala que você pode aprender a indicar uma cirurgia em 5 dias. Você pode aprender a executar uma cirurgia em 5 meses. Mas contraindicar, às vezes, demora 50 anos. Então, o mais difícil é você ter o feeling de contraindicar. Fala, não vai ter benefício. Né? Nesse momento é o melhor. Isso. Eu vou até falar de algo que o doutor Francisco está muito acostumado, que são pessoas obesas que dizem assim, doutor, eu estou num risco dessa cirurgia, se eu morrer operando. Mas me parece que, estatisticamente dizendo, é mais perigoso se manter obeso do que necessariamente realizar a cirurgia famosa aí da bariátrica. Essa estatística é muito... Eu gosto que a pessoa tenha algo para ela comparar. A cirurgia bariátrica hoje, ela é menos perigosa do que uma cesariana, uma cirurgia que todo mundo conhece, todo mundo vê. As mulheres, inclusive, preferem muitas vezes. Sim, então é um risco muito pequeno. E quem é obeso mórbido, ou seja, quem tem indicação de fazer cirurgia bariátrica, vive em média populacional, 10 anos a menos. Pronto, ponto. Isso é inquestionável. Aí a pessoa vai escolher. Perfeito. Vamos falar um pouquinho então das cirurgias. Carne remosa. Como é que funciona isso aí? O povo tá... É uma conversa. Isso é um clássico, né? É um clássico. Como é que funciona? Não, a primeira coisa é o que é remoso, né? O reimoso, né? Meu Deus do céu. Isso é cultural, né? A gente... eu tenho, assim... Eu não bato de frente com a cultura da pessoa. Sim. Porque, assim, existe uma coisa na medicina, né, que é o chamado efeito placebo. Isso é muito importante. Um bom médico, ele nunca despreza o efeito placebo. E as pessoas, às vezes, acham que placebo é enganar. Nem sempre. Aquilo que a pessoa acredita vai ter significado no tratamento dela. Então, se ela acredita que não pode comer, por exemplo, peixe de couro,
eu não vou falar para ela comer peixe de couro. Só que você tem que ver aonde você tá, porque o que é remoso em Goiás, não sei se o Hélio já percebeu isso, não é o que é remoso no norte. Às vezes você opera o paciente do norte, o que é remoso lá é uma coisa, o que é aqui em Goiás é outra. Aqui em Goiás o remoso é o que é muito gorduroso, é o piqui, é a carne de porco, é a gordurinha da pele do frango. É a casca, o couro do peixe, é o camarão, isso é remoso, né? Então, só que assim, nem sempre, apesar de tudo, nem sempre a gente tem que cortar tudo, porque se você corta isso antes de uma cirurgia, a pessoa às vezes ela necessita até daquela gordurinha ali para ela poder ajudar no processo. A gordura, por exemplo, ajuda em cicatrização, algum processo? Não, a gordura normalmente ela é inflamável. Sim. Né? Geralmente a gordura ela tem um processo inflamatório. Para a produção de hormônios, a gordura ela é importante. Então, você não pode cortar tudo. A pessoa tem que ter a dieta dela balanceada. A virtude, ela tá no meio, né? Muda um pouquinho o remoso, porque aqui, às vezes, eu já vi pessoa falando que manga é remoso, melancia, que é uma fruta, que quase, melancia não tem gordura, e é considerado remoso por alguns. Então, assim, o que é científico? Na verdade, essa parte de alimento, ela tem pouca comprovação científica. O que se sabe? Alimentos ricos em gordura, alimentos ricos em açúcar, processados, carne processadas, refrigerantes, os ultraprocessados, eles são alimentos pró-inflamatórios. Eles aumentam a inflamação do corpo. Quando você opera, é um trauma. É um que a gente chama. Existe uma resposta metabólica ao trauma. Seu organismo vai responder aquilo ali. Então ele já vai estar inflamado. Vai gastar energia para poder cicatrizar. Para cicatrizar. Então, grandes cirurgias, por exemplo, cirurgias que têm dissecção, que precisam de uma cicatrização muito bem feita, no caso, principalmente das cirurgias plásticas, eles têm mais cuidado ainda em relação a isso. Porque esses alimentos pró-inflamatórios, eles devem ser evitados, principalmente nesses primeiros dias. Então você vê que a cultura, ela não pode ser desprezada. O conhecimento popular, ele tem um aspecto científico. E aí, em alguns casos, eles falam até, vamos cortar a proteína. Não, porque não pode comer a proteína, porque a proteína é pesada, a carne é pesada, é difícil de digerir. Não é verdade, porque a proteína ela é a fonte para cicatrização, é o substrato para a reação inflamatória que acontece no processo de cicatrização. Faz todo sentido. Então você não pode, ela é a colinha que Olha faz só. cicatrizar. Você pode dar o ponto mais bonito, eu falo isso para os meus residentes, você pode dar o ponto mais bonito do mundo. Se não tiver proteína para cicatrizar, não vai adiantar. Cicatriza. Não vai então, funcionar. você vê como é que o remoso ele é bastante complicado. E o pessoal buscou no lugar certinho, né? Porque faz sentido tanto o açúcar como a gordura no processo de inflamação no organismo. Porque eles já são mediadores inflamatórios. Isso. A cultura ensinou isso para eles. A vivência cultural ensinaram que alguns tipos de alimento pioravam aquelas pessoas que tinham uma ferida, um ferimento. Não, a cultura popular não pode ser desprezada. Né? Na verdade, a ciência veio dela. Por exemplo, no passado, como que os antigos eles percebiam, mudar um pouco de assunto, o diabetes? Eu olhava o cara lá urinando no chão, juntava formiga. Percebia que a urina estava cheia de açúcar. Então, tudo isso foram coisas que vieram, né, da medicina do povão. Mas tem muitas coisas que acontecem que nós também temos, assim, nós trouxemos uma lista Algumas de coisas. Perguntas que me perguntam, vou fazer um bate-bola aqui com ele aqui. Menstruação. Pode operar? Doutor, eu marquei minha cirurgia, mas ela menstruou. E aí, doutor Hélio, ela vai poder operar ou não? Muda a data ou não, doutor Hélio? Claro que não. A menstruação não interfere no processo cirúrgico. Inclusive, uma mulher que está ali para operar uma bariátrica com o Francisco, o nível de estresse, de preocupação dela é tão grande que é muito comum ela menstruar na véspera. Até ela foi lá, passou pelo processo cirúrgico. No dia seguinte, ela menstrua pelo estresse que ela teve. Então, isso não contraindica a cirurgia. A não ser algumas cirurgias muito específicas da área ginecológica. Exatamente, que vai atrapalhar ali o movimento. Por exemplo, uma ressecção uterina endovaginal, aí não vai ser bom. Uma cirurgia para plástica de pequenos lábios, ali pode ser que o cirurgião não se sinta confortável. Às vezes um procedimento que vai entrar dentro do útero. Dentro do útero, aí pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Mas caso contrário... Mas isso é minoria. Isso só não que está atrapalha. diretamente ligado ali, né, Exato. na região. Inclusive, essa pergunta é muito boa, porque tem ouvinte nesse momento que deve pensar assim, rapaz, eu tô com medo de voltar para operar, mas aí o medo vai sumindo de acordo com as respostas. Vamos ver mais. Pensa, na prova, deixar você pensando, eu tenho certeza que culturalmente você também já deve ter alguma. Vamos deixar o Hélio perguntar agora, manda uma aí, Hélio. Lipoaspiração ajuda a perder peso?
Eu trato a obesidade e às vezes eu ouço isso. E a resposta é não, é claro que não. Mesmo? Claro que não. Mas peraí, parou tudo. Lipoaspiração não ajuda a perder peso. Não é o propósito da lipoaspiração. Ela pode gerar uma perda de peso insignificante para a pessoa, mas quem faz a lipoaspiração não é para perder peso. Não é o propósito. A lipoaspiração é para modelar, fazer um ajuste, tirar algum excesso, mas para perder peso, ela não é o melhor resultado. Se está com excesso de peso, a lipo vai ter um resultado ruim. Péssimo. Tem gente arrependida, então, a pessoa chega lá para fazer uma lipo pensando, e aí é um problema, porque o profissional é a hora dele falar, olha, o seu caso não é um caso para uma lipoaspiração. Porque lipoaspiração não foi feita para emagrecimento, ela foi feita para contorno corporal. Exatamente. Aí o camarada, ele chega com aquela barriguinha, né? A pancinha, ele fala, não, eu vou arrancar tudo. Ainda vou fazer uma abdominoplastia. E de repente volta tudo de novo. Não é nem que volta. Sai da sala do jeito que entrou. Ó, seguinte, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Na volta eu quero saber um negócio. A pergunta de lavar a cabeça. Tem uma galera que fica com a cabeça suja aí. Essa minha avó vai brigar comigo, mas eu vou responder. Ó, você que não lava a cabeça porque mexeu ali em alguma coisa, uma cirurgia. Fica com a gente, mitos e verdades sobre as cirurgias e tem muito mais. Dr. Hélio Arão e também Dr. Francisco Rebouças vão esclarecer aqui no Fala Doutora. Já já. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Estamos de volta ao segundo bloco do Fala Doutor e a gente está respondendo dúvidas aqui que você ouviu a vida inteira. Sair falando da cabeça, tem gente que não lava a cabeça depois de mexer com cirurgia. Tem alguma coisa a ver? E tem outras perguntas que foram feitas aqui. Vasectomia gera impotência, o pessoal quer saber esse negócio de limpeza hepática, tem grupos aí tomando um monte de coisa. Vamos esclarecer uma a uma, vamos começar com a cabeça aqui. Dr. Hélio Arão e Dr. Francisco Rebouças, vamos lá. Tem nada a ver. Lavar a cabeça não tem nada a ver. Aliás, ela faz bem, porque ela melhora a sua autoestima no pós-operatório, ela melhora a sua aparência e ela não traz nenhum problema. Inclusive, mesmo nas cirurgias em que tem cortes na própria cabeça, como por exemplo implantes, em que se tirava um fragmento de pele, lava-se o cabelo no dia seguinte. Quando nós vamos lá fazer uma sutura que está infectada, que limpou, fez uma sutura grande no couro cabeludo, no dia seguinte nós já autorizamos a pessoa a fazer a higiene, a lavar. Então isso é um mito e não deve ser propagado. Inclusive, uma das coisas que nós prezamos em grandes cirurgias é a mobilização mais precoce possível. Quanto antes a pessoa voltar para as atividades habituais, mais ela vai ter uma recuperação melhor. Hoje, bariátrica, a pessoa vai embora no outro dia. Ela já come no mesmo dia, já começa a andar e muitas vezes no outro dia está indo embora. Antigamente ficava 5 dias internado, grandes cirurgias ficavam muito dias internado. Então a mobilização precoce para evitar trombos, isso é fundamental. Uma coisa interessante, eu não sei se você se lembra, eu me recordo que a mulher ganhava neném. Ela ganhava neném normal ou cesárea, ela ficava no período todinho daqueles 40 dias do resguardo sem poder lavar a cabeça. Meu Deus! Isso acontecia muito. A minha avó falava isso. Então isso é cultural. Místico, isso não, né? O mal de 7 dias envolvia com isso e tudo. É porque, na verdade, as pessoas elas vinham muito, trazia a cultura da roça, né? E ali não tinha condição de higiene adequada e por isso não prezavam pela limpeza. Então, hoje isso caiu por terra. Nós não usamos isso. E a pergunta da vasectomia, doutor urologista, vasectomia, o homem vai ficar fraco ou não? Não. Isso é tão... Impotência, doutor. Guilherme, é tão comum que as pessoas chegam no consultório e elas perguntam assim, doutor, mas não tem perigo de cortar a veia carregadora do sexo? Não existe veia carregadora do sexo. A veia carregadora é ótimo. Isso não existe. Então, assim, quando você vai fazer uma vasectomia, você vai interromper o canal, vai parar de passar espermatozoide, mas nem o volume que você ejacula não vai diminuir. Então isso é um mito. Para os homens que estão querendo fazer vasectomia, você que está aí escutando, ouvinte, faz sua vasectomia tranquilo, em paz, não vai mexer com a sua parte sexual, não. O homem fala para a mulher, né? Não, você vai ligar as trompas, eu não vou fazer vasectomia, não vou correr nenhum risco. Não, porque já escutei, ó, porque a vasectomia, inclusive, acaba com seus feromônios. Ficam, e aí? Feromônio, o inseto atrai a fêmea atrai o macho através do feromônio. Mas já escutei isso no consultório. Pelo amor de Deus. Aproveitando a dúvida pro urologista aqui, e o chá de quebra-pedra, esse é polêmico, esse eu já ouvi falar. Esse eu vou falar, porque assim,
existem várias modalidades, né, de chá de quebra-pedra, mas existe um chá de quebra-pedra que tem um trabalho de doutorado na USP, eu esqueci o nome da planta, mas ela realmente funciona porque ela mexe com o pH urinário. Assim como nós temos remédios hoje como o citrato de potássio que mexe o pH urinário, essa plantinha, eu esqueci o nome dela aqui, mas ela tem um trabalho muito bem feito, conduzido pelo Dr. Miguel. Com coco ou não? E funciona. Abacaxi com coco não funciona não. Abacaxi com coco é diurético, né? Ele aumenta a diurese, mas assim, ele não funciona. Não vai quebrar a pedra, né? Não. Coca-Cola não dissolve pedra, não. Pelo contrário. Coca-Cola aumenta a formação de cálculos. Ixi, a pessoa tá com a pedra ali nos rins e tomando coca com abacaxi. Aí pra descer. Aí desce, entope, aí tem que operar. Aí virou um problema. Então não faça isso, não escuta seu vizinho falando que abacaxi com Coca-Cola é bom pra tirar pedra, que vai te dar uma complicação. Agora o chá de quebra-pedra não, isso aí tem alguns trabalhos que realmente falam que ele funciona. Guilherme, agora, uma coisa interessante que eu vou perguntar pro Francisco aqui, porque eu sou uro, mas eu atendo muito doente e eu vejo isso. E eu canso de ver o paciente chegar e falar, doutor, eu fiz uma limpeza hepática. E aí eu tomei um vinagre de maçã, fiquei tantos dias em jejum, depois tomei um óleo, mais um negócio. Doutor, eu evacuei tanta pedra do meu fígado e eu senti um bem-estar. Francisco. E eu não verdade? Eu não vou, como se diz, ir muito além não, porque já me colocaram num grupo de WhatsApp desse povo da limpeza hepática, eles pegam a peneira, é uma coisa até meio estranha, e eles peneiram só pra mostrar as pedras, uma coisa louca. É difícil você tratar culturalmente. Você tratar uma pessoa que tem uma evidência visual, às vezes é mais difícil. De fato, a pessoa evacua pedras. Mas essas pedras nada mais são do que as frutas que elas ingeriam, aquelas frutas cítricas, o vinagre junto com a maçã, limão e algumas coisas, que ela passa por um processo de saponificação. Vira sabão dentro do intestino. Esse negócio de limpeza hepática não existe. Não existe. Ponto final. É interessante que esses mitos, eles são requentados, Guilherme. Isso surgiu em 2003, Hélio. Lá na Alemanha, um pesquisador da Alemanha propôs isso aí e falou que era uma limpeza hepática porque saía os cálculos biliares pelas fezes. Já em 2005, 2 anos depois, 16 anos atrás, um norueguês, salvo engano, foi estudar essas fezes, um bioquímico foi estudar essas fezes e descobriu que eram as frutas cítricas que eles comiam, porque tem um jejum especial, tem um dia que não come nada, aí ingere vinagre, e aí aquilo faz com que não ocorra digestão daquelas frutas e elas faz cristais. Lembra do panetone? Desculpa aqui a comparação. Parece aquelas frutas cristalizadas do panetone. Aquilo lá não é cálculo biliar. Na verdade, tudo que nós não queremos é que o cálculo desça. Porque se um cálculo da vesícula ou intrahepático descer, ele pode inflamar o canal, porque inflamar a saída que é junto com o canal do pâncreas. Porque o canal da bile desemboca no intestino junto com o canal do pâncreas. Se ele inflamar o canal do pâncreas, pode dar uma doença chamada pancreatite. Pancreatite gravíssima. É uma doença potencialmente fatal. Então é tudo que a gente não quer. Agora, então esqueça isso de limpeza hepática. Seu vizinho falou, eu evacuei pedra. Eu sei que você evacuou. O vizinho ainda mostra a foto aqui, rapaz. Não precisa me mostrar essas frutas cristalizadas aqui. Eu não quero fazer limpeza hepática. Ô Guilherme, agora, olha que loucura. As fezes cristalizadas, as pedras, são grandes. Sim. Qual é o tamanho do canal da vesícula? Pois é isso que me intrigou. Ele tem 5 milímetros. São pedras grandes. Se ele passa de 5 milímetros, ele está dilatado. Como que uma pedra... ele tem 5 milímetros. Como que uma pedra de 1 centímetro... de 0,8 já está com dilatação. Então, olha que as pessoas não pensam, mas colocam tudo para dentro. Né? Vamos fazer a limpeza. E aí não. E aí você vê como que você falou no começo. O psicológico manda. Porque aí a pessoa ela sente um bem-estar. Não, eu saí leve, eu tive um bem-estar. Porque ela creu que aquele é um bom procedimento. E o brasileiro é muito crédulo, né? Porque assim, depois nós vamos ter que fazer um programa desse. A gente precisa ter um pouquinho de juízo, né? De julgar as coisas. Mas será? Do nada eles falam que... Você nunca viu um médico falar desse negócio? Verdade. Esse é um tema muito importante da gente fazer qualquer dia desse, né? Eu acredito. Uma outra coisa. Já que nós estamos falando de fígado, e aí, comer boldo ou coisa amarga no pós-operatório, isso ajuda? Porque isso é clássico. Quando a boca tá amarga, significa que o fígado tá ruim. É verdade, Francisco? É um mito. Esse é um mito clássico, né? Quem não ouviu essa expressão, tô com a boca amarga, tô com problema no amargou fígado. A boca, né? E o contrário, às vezes
vou tomar um chá de boldo aqui para tratar o meu fígado. E não tem nenhuma relação, absolutamente. Nem boca amarga é doença do fígado e nem nada amargoso vai fazer bem para o fígado. O fígado, ele é um órgão que talvez tenha o maior potencial de regeneração do corpo humano. Ele é fantástico. Se você não agredir ele vai se recuperar. Não tem eu já vou entrar em outro mito aqui. Quem nunca ouviu falar não vou nem citar o nome da marca, mas um remedinho antes e um remedinho depois. Vai beber? Um negocinho antes, um negocinho outro. Aí tem aqueles frasquinhos pequenininhos. Você vai blindar o fígado. Senão você fica enfastiado. Não existe. Não, enfastiado existe, peraí. Não existe. A ressaca é algo interessante, né? Brevemente, assim, a pessoa fica de ressaca, Guilherme, não é por causa do álcool em si, é por causa do efeito do álcool. Principalmente um acetaldeído, que provoca a dor de cabeça, a dilatação. E aquilo basicamente porque o álcool ele atua faz a pessoa urinar muito, ela desidrata. Ela desidrata e o álcool ataca o estômago, fazendo uma gastrite aguda, e o acetaldeído dá o problema. Então a pessoa tem basicamente o quê? Urina muito, tem dor de cabeça porque está desidratado e por causa da intoxicação com acetaldeído, e fica vomitando às vezes, com dor de estômago, por causa da inflamação do ácido. Qual que é o segredo para evitar ressaca? Qual que é o segredo? Não beber. Exatamente. Não, se a pessoa não quer fazer isso, porque se não beber não vai ter ressaca. O cara ainda fala assim, mas doutor, eu bebi tanto, como que eu tô desidratado, né? Porque ela bebeu e urinou bastante, né? Então, assim, o outro segredo é beber lentamente, porque vai dar tempo do seu fígado processar. E aqui tá uma coisa interessante. Pessoas diferentes têm metabolismo hepático diferente. Então, tem pessoas que bebem pouco, tem muita ressaca. Cada fígado tem um potencial para processar esse álcool, vamos dizer assim. É porque o fígado ele vai aprendendo. À medida que você usa o álcool, ele vai ficando cada vez mais tolerante. Ele vai produzindo dentro dele uma parte dele lá que degrada mais rápido o álcool. Então, por isso que tem pessoas que têm mais tolerância ao álcool. Mas essa inibição é porque o álcool vai lá no seu cérebro e manda parar de manda urinar demais. Ele inibe o hormônio antidiurético. Aí a pessoa começa a urinar. E o outro segredo é esse que está aqui na minha mão, a água. A água. Se a pessoa ingerir bebida alcoólica junto com água, ela vai hidratar mais e tem uma tendência a ter uma ressaca menor. Pelo menos segurar, né? Tem um negócio aí que é um mito, muita pessoa anda dizendo, que é sobre a questão também das pessoas que operam regiões e dizem assim, medula óssea, toma muito cuidado com esse negócio de doar medula óssea, porque é perigoso. Existe algum perigo nesse tipo de doação só porque mexe nessa região? Nada a ver. Absolutamente. Você sabe onde é que é colhido o material? Onde? O material é colhido nos ossos grandes, nos ossos largos. Normalmente. Então, geralmente é na bacia. Você vai fazer um furinho com uma agulha um pouco mais grossa e vai aspirar um conteúdo de sangue. É o procedimento mais simples que existe. Não é um depósito permanente único. Ela vai sendo reproduzida. Então você tirou um pouquinho, o corpo vai... Se você não tem defeito, na sua produção, você tirou lá um pouquinho do sangue, que é a sua medula. Você já vai... É o tutano, né? Que o povo fala. É o tutano. Tem gente até que come tutano de boi. E aí é ali que você vai doar. Frango eu gosto. Então, o chambari também tá Chambari, exatamente. Outra coisa sobre doação, as pessoas que têm parentes que tiveram falência dos 2 rins, a pessoa é compatível, pode doar o rim, mas ela fica pensando, mas é possível a pessoa viver com um rim só? Como que funciona esse processo? É muito possível e é comum. Hoje em dia, as pessoas, elas doam o transplante intervivos, ele tem aumentado muito, né? Eu mesmo, ontem, eu estou preparando uma paciente minha para receber um rim doador vivo, a tia dela. Então, é muito comum, vive normal. Tem alguma restrição de doação? Tem restrição de doação quando a pessoa que vai doar, que é compatível, ela tem alguma doença que futuramente pode trazer algum dano para o rim dela. Por exemplo, ela tem um diabetes mal controlado, uma hipertensão mal controlada, ou ela já tem alguma doença genética que vai fazer aquele rim evoluir para uma perda no futuro, aí ela não deve doar. Mas fora isso, o rim, quando você tira ele, o rim que fica no seu corpo, ele passa por um processo de vicariança. O que é isso? Vamos trocar em miúdos. Ele cresce para fazer a função dos dois. Porque o nosso corpo, não sei se você sabe, mas o seu rim, ele não trabalha no limite dele. Não. Ele usa uma pequena parte, assim como o nosso cérebro. Ele tem uma margem nada do seu corpo trabalha no limite. Então o nosso rim, quando você tira o outro, ele vai aumentar de tamanho e mesmo assim
ele não se sobrecarrega. Que maravilha. Isso é maravilhoso. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem muita gente que já ouviu essa história. A pessoa, ela é obesa, ela quer operar a bariátrica. Só que aí o doutor fala o quê pra ela? Só te opero se você emagrecer. Aí todo mundo fala, mas meu Deus, é exatamente isso que ela precisa. Por que tem que emagrecer pra operar de bariátrica? E o que é a tal da esteatose, se todo mundo tem ou não? Olha, é o seguinte, a pessoa tem que entender que a bariátrica, ela é um caminho. Né? Existe o processo de porta e o processo de caminho. Porta, você abriu, está do outro lado. Bariátrica tem um processo. E é uma mudança permanente no estilo de vida. Né? Um outro mito é que operou bariátrica garantia que vai perder peso? Não. No mundo inteiro, a bariátrica falha de 20% a 30%. Em qualquer lugar do mundo, independente das mais variáveis técnicas que tem. E você sabe por que falha? Por quê? Porque o próprio doente se sabota. Ele não dá conta, né? Ele sabota. A perda de... É variável esse protocolo de serviço para serviço. Né? Então, a perda de peso pré-operatório, ela serve para duas coisas. Primeiro, para diminuir o risco da cirurgia, o risco operatório. Porque um grande obeso que foi preciso perder peso, ele melhora a sua capacidade pulmonar, ele vai ter que fazer mais atividade, e as complicações na bariátrica, que são principalmente ventilatórias, no grande obeso, elas vão diminuir bastante. Então, está muito provado que um obeso que consegue perder 7, 10% do peso para operar, o risco cirúrgico dele é muito menor. Só aí já era uma boa indicação. Mas também é um screening. Uma pessoa que não consegue, um obeso, perder 5 a 10% do peso, ele está mostrando para nós, cirurgiões, que ele não consegue seguir uma alimentação. Bom, a bariátrica vai forçar ele a ter uma alimentação restrita. Então ele tem que ponderar, será que ele vai conseguir? Porque se ele for tolhido disso de uma vez, na bruta, ou ele vai falhar, ou ele tem um risco maior de desenvolver outras compulsões, se não alimentar. Por doces, por álcool, virar alcoólatra, virar dependente químico. Isso é importante também. Isso é muito comum. E olha como isso é verdade. Eu tenho um paciente, ele fez bariátrica, ele perdeu 50 quilos. Uau. Aí depois ele começou o reganho, porque ele comia além da conta. Aí foi para um spa. Ele ficou no spa a semana inteira. Aí perde lá 2, 3 quilos no spa. Na saída do spa, ele pesava com pedras no bolso, para ele passar o fim de semana em casa e voltar, tirava as pedras. Aí então ele ganhava só as pedras. Você vê, ele estava sabotando quem? Meu Deus. Ele mesmo. Ele colocava a pedra para enganar a família. Para enganar. Na hora de sair tinha que pesar para sair, depois pedra para voltar, para ver se ganhou alguma coisa. Eu sempre uso uma expressão para a maioria dos meus pacientes, Guilherme, que assim, a cirurgia é uma ferramenta. Eu coloco uma ferramenta na sua mão. Eu posso te dar uma ferramenta boa, a melhor ferramenta que tem para aquele procedimento que você quer fazer. Só que você, com a melhor ferramenta, pode usar ela de um jeito errado e ter um mau resultado. Então, é simples assim. A ferramenta é boa. Sim. Mas depende de quem vai executar essa ferramenta, né? Está instalada. Como que você vai agir com ela? Uma outra dúvida, Guilherme, que o pessoal pergunta muito. Doutor, se eu remover minha vesícula... A vesícula tem uma função, ela funciona como um detergente no nosso corpo. Ela serve para emulsionar as gorduras. Então, se eu comer gordura, eu vou ficar igual um pato? Isso não é um mito. Isso tem uma repercussão fisiológica. Isso é um pato. O pato em relação a diarreia. A evacuação. Você vai evacuar só toda hora, só um pouquinho mole. Não, assim, a vesícula, ela não produz a bile. A vesícula, ela armazena a bile que é produzida no fígado. A saída do canal da bile é um músculo. Então essa bile que é produzida constantemente no fígado volta e enche a vesícula. Quando a pessoa come, que o alimento vai sair do estômago para o intestino, produz um hormônio, essa vesícula contrai, jogando aquela bile concentrada que vai emulsificar a gordura para facilitar a absorção, né? É por isso que vem a cólica. A vesícula vai contrair, tem uma pedra ali, pode ter uma cólica. Bom, a pessoa que tirou a vesícula não tem mais essa bile concentrada. A mesma quantidade de bile vai cair no intestino. Então, o processo, que a relação que ela tem com as bactérias, com a digestão, vai estar a mesma quantidade. Só que, se ela comer uma quantidade de gordura numa única refeição,
as fezes podem ficar gordurosas e isso pode manifestar como uma diarreia. A maioria das pessoas melhora isso com 3 meses, vive um hábito normal. Mas, infelizmente, algumas poucas pessoas ficam com isso a vida inteira e tem que conviver com isso. E aí elas reclamam, por isso que eu falei igual o Pato. Porque elas chegam e falam, eu tô falando que o paciente fala. Eu não posso comer um churrasco fora. Agora eu não dou conta, Então, mas é comum. Então não come igual comia antigamente o E churrasco. se eu passar mais uma aqui pro urologista? Doutor, fimose. Operar a fimose, eu evito de ter algumas doenças? Evita sim. Você vê como que a Bíblia ela é poderosa, né? O judeu já fazia isso como sinal de aliança. E a circuncisão, que é a cirurgia da fimose, que é a postectomia, que no Brasil nós chamamos ela de postectomia, ela minimiza o risco de DSTs. Na África, uma das formas de contenção do HIV, olha só, do HIV é a cirurgia da fimose, porque a remoção da pele minimiza o atrito através das microlesões é que a pessoa contamina e ali ela pega o HIV. Então ela realmente, isso é uma verdade. Mas mais que isso, quando você opera a fimose, você tira ali o acúmulo daquele sebinho que a gente chama de esmegma, e aquilo lá é o principal fator causador do câncer de pênis, cuja mortalidade é gigantesca. O câncer de pênis, se pegar numa fase inicial, você tem alguma chance. Numa fase mais avançada, é muito complicado. Terrível. Então, uma cirurgia simples, que realmente ela traz muito benefício. E não é mito, é uma verdade. E que não atrapalha em nada, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, eu tô pra casar, você tá ficando louco fazer uma cirurgia dessa? Não, pelo contrário. Se a pessoa tem, às vezes, uma dificuldade para expor, ele vai ter problema no casamento. Quando ele começa a ter uma vida sexual, ele vai ferir, vai machucar, e aí ele, principalmente aquele que não expõe a glande, né? Porque a não exposição da glande, ela pode acontecer na criança, mas ela pode acontecer no adulto também, depois que ele desenvolve um diabetes, e ele não consegue higienizar. Então, se ele tem esse problema, é melhor ele resolver antes de casar, porque depois de casado fica muito pior. Com muita certeza. Outra dúvida aqui que nós estamos explorando tudo, sementinha do tomate. Aí a pessoa fala, rapaz, eu tenho ainda o apêndice, eu não posso ter apendicite. E aí, a sementinha é um perigo ou não? Mito. É um mito total. Você tá brincando. Põe aí, Edito, é mito. É mito, não tem. Comer unha vai dar apendicite também, eu já ouvi. E diverticulite. Também é mito. Mas peraí, comer unha não é bom pra ninguém, né? Você tá comendo unha, gente? É anti-higiênico, né? Mas e a sementinha de tomate? Forma pedra nos rins? Aí é com o doutor urologista. Não, isso não existe não. As pessoas acham que assim, comer sementinha vai formar pedra nos rins. Ah, tomate. Não come tomate, porque tomate forma pedra. Não tem eu como tomate, mas eu tiro a semente. Tira a semente. Nós temos um amigo que toda vez que prepara a comida fala assim, você tirou a semente do tomate? Eu falei, ih, rapaz, não tirou. Pode comer a sementinha. Se você quiser tirar a casca, eu te entendo, se tiver muito agrotóxico, mas a semente não tem necessidade, não. Maravilha, tá aí um mito maravilhoso, agora pode comer o tomate inteiro em paz, tranquilo. Uma outra pergunta que eu ouço muito, uma senhora, doutor, depois que eu tomei anestesia nas costas, nunca mais a minha coluna foi a mesma. Verdade ou mito? Não, isso é mito. Isso não... Na verdade, as agulhas para fazer anestesia nas costas, elas são tão fininhas que a pessoa ela mal sente a entrada no orifício ali. Ela não causa, não machuca, não tem trauma nenhum ali. Isso é um mito que popularizou. Então as pessoas falam, eu fiz anestesia, por isso que minha coluna ficou ruim. Mas tem um outro mito ainda. Francisco, se a pessoa, vamos falando de anestesia, né? Se a pessoa operar, ela foi passar por uma cirurgia, como é que é o cabelo dela depois? Realmente cai o cabelo? Esse é um mito que a gente vê. Não cai. A anestesia não faz cair o cabelo. E na bariátrica, eu vi uma pessoa que fez bariátrica e caiu o cabelo. Pode acontecer por 2 motivos. Uma coisa é chamado de eflúvio telógeno, que não é normal. Fala o nome melhor. Nossa, como é que é? Eflúvio telógeno. Mas qualquer situação de grande estresse, isso envolve uma grande cirurgia, pode levar a pessoa a ter uma queda transitória do cabelo. O cabelo cai, depois os folículos pilosos nascem de novo e aquilo volta. É por conta do estresse. O estresse, qualquer grande estresse, uma grande cirurgia, é o que eu falei, gera um grande estresse. Isso pode ocorrer. Uma grande queimadura. Isso. Qualquer grande estresse, até um estresse emocional muito grande, pode acontecer isso. E a segunda coisa na caso da obesidade, é a desvitaminose. Se ele operou e não fez o uso daquelas vitaminas que o médico vai prescrever, o nutricionista vai prescrever, ele pode ficar com um capilar mais fraco e pode ter uma queda de cabelo. E aqui nós estamos falando de vitamina. Mas a anestesia que o doutor Hélio perguntou não faz cair o cabelo. E aqui nós estamos falando de vitamina, porque outro dia nós falamos sobre vitamina. Foi. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que tirou um pedaço do seu estômago,
desviou uma parte do seu intestino e não tem a condição de absorver ali o bariátrico. Eu não quero tomar vitamina. Ok, não faça bariátrica. Ponto final. Vamos dizer, não é pra você, porque não tem que tomar vitamina. Porque aí nós estamos falando de uma situação específica que a pessoa não tem como absorver aquilo, porque ela perdeu aquela parte do órgão que absorveria. Perfeito. Tá muito, muito claro, e eu vou falar um negócio, nós só vamos interromper a conversa porque o tempo estourou, senão a gente tocava direto aqui, eu tenho certeza. Tinha tema aqui pra mais coisas, mas eu acho que a gente colocou os principais. Talvez a gente volta a falar outro dia. O ouvinte vai pedir, é você que vai decidir, ouvinte, se você quiser ouvir mais, você vai mandar e a gente vai manter Pode no próximo mandar programa. também pra nós nas redes sociais, a gente vira e mexe, a gente tá respondendo esses mitos aí, mitos Exatamente. de verdade. Inclusive o Fala Doutor, ele continua lá no Instagram dos doutores, então @Dr. Arão Júnior, Hélio Arão Júnior e também Dr. Francisco Rebouças. Então, @Dr. Hélio Arão Júnior ou @Dr. Francisco Rebouças. Segue os doutores lá no Instagram, manda sua pergunta, coloca se você quer continuar ouvindo esse tema de hoje. Tenho certeza que nós vamos falar muito. E é claro, nós vamos finalizar aqui dizendo, se a pessoa tem alguma dúvida, o que ela tem que fazer? O básico, né, doutor Hélio? Não, o básico é, assim, hoje nós estamos com um grande problema, porque a pessoa tem uma dúvida, onde ela vai? Dr. Google. E o Google é um problema, porque nós já falamos isso aqui, o Google ele vai colocar o que é mais chamativo. Aquilo que é mais chamativo. E nem sempre o que é mais chamativo é o que é correto. A pessoa chega então, no consultório se você tem lá, dúvida, doutor, eu tenho isso, só me dá o remédio. Fala, peraí, que é isso? Normalmente quem passou no Dr. Google chega 10 vezes mais ansioso. Porque muito mais, porque ele só vê... Tá com sintomas lá, digita, tô com isso, e de repente vem um câncer lá, uma coisa... Sempre é um câncer. O câncer é a primeira opção. Uma foto ainda, se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa, liga pro seu médico. No pós-operatório é normal que você tenha, e é importante que você tenha o telefone do seu médico para que você possa entrar em contato com ele na sua dúvida. Né? Não tem como você ficar em casa com uma dúvida que você vai resolver na internet. Se você passou por uma cirurgia e o doutor é responsável pelo seu pós-operatório, ele tem que responder as suas dúvidas. E ele não vai achar ruim de você ligar, não. Eu costumo dizer, é melhor você me ligar e eu responder uma besteira do que uma coisa importante passar batido. Perfeito. Com muita certeza. Disse bem aqui muito e nós bom. Vamos finalizar. Fala, doutor. Segue lá, @Dr. Hélio Arão Júnior, @Dr. Francisco Rebouças. Doutor Hélio Arão, uma boa tarde. Boa tarde. E foi um prazer estar aqui mais uma vez. É divertido, né? Nós estamos aqui. Eu falei pro Francisco, aqui é um momento de lazer, né? Nós nos divertimos muito, é um programa muito dinâmico e nós queremos que você, ouvinte, que está nos escutando aqui, mande o tema que você quer ouvir. Nós estamos aqui para debater temas que vocês vão sugerir. Nós estamos fazendo esse programa para tirar a sua dúvida. Nós estamos trazendo aqui dúvidas do nosso consultório, mas nós queremos a sua dúvida do dia a dia. Com muita certeza. Doutor Francisco Rebouças, próximo programa tem assunto bom pra gente aí, hein? Boa tarde. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ouvintes. Né? É um prazer estar aqui. Né? Isso que eu tenho certeza absoluta do que nós falamos aqui, eu tenho plena convicção que foi a dúvida de algum dos ouvintes, né? Estamos abertos para os demais temas e nós estamos com um tema muito importante que é sobre a escolha do profissional de saúde. Afinal de contas, eu preciso fazer um procedimento, eu preciso fazer uma cirurgia, não conheço, não tenho médico ainda. Como que eu faço para escolher um bom profissional? Esse é o tema do nosso próximo programa. Lembrando que nós somos isentos, né? Nós não temos... Sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse, nós não vamos falar aqui nomes, nada. Nem nós simplesmente só vamos dar dicas de dicas. Exatamente, inclusive dicas quentes, porque você que quer se manter vivo, ouça essas dicas, pelo amor de Deus. Não vai em qualquer doutor, não é assim que funciona. Tem que ter as dicas do próximo programa, então você não perde. É toda quinta, 5 da tarde, ao vivo na Vinha, e aqui também no YouTube da Rádio Vinha FM. É só se inscrever, deixa o comentário e segue os doutores. @Dr. Dr. né? Hélio Arão Júnior e @Dr. Francisco Rebouças. Doutores, até a semana que vem. Um abraço. Um abraço. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.